Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje o nosso devocional, aqui da nossa série sobre os salmos messiânicos, está no salmo de número 31 e o título é A Entrega do Messias. É muito interessante esse salmo porque fala de uma situação realmente delicada na vida do salmista, que é o rei Davi, que está num estado de desespero, e ele então vai suplicar ao Senhor, está cercado de inimigos, preso na miséria, né, com a sua alma aflita e amedrontada pelas dificuldades, e ele é desprezado, renegado, olha só, e atribulado pela morte. Mas, no final, ele exclama algo que é maravilhoso. Olha só, Salmo 31, versículo 24. Esforçai-vos. Percebam que ele está falando para terceiros aqui, né? Ou seja, a experiência pela qual ele passou, então ele pode dizer algo. E o que ele diz? Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Esse ele aqui é o Senhor. É ele que vai fortalecer o seu coração, porque é nele que você deve esperar. Que Deus abençoe a sua palavra nas nossas vidas, porque isso aqui é um happy end, um final feliz, sabe? Aquilo que a gente encontra naqueles filmes em que a pessoa, né, os personagens principais sofrem, né, no começo, no meio e só no final é que eles têm um final feliz. É mais ou menos o que esse salmo traz para a gente. Mas durante o percurso, né, o Salmo 31 vai revelar para a gente 7 verdades, que é o que manteve o rei Davi, o salmista desse salmo tão maravilhoso. Ele revela para a gente 7 verdades que devem estar diante de nós e que devemos aplicar como princípios para a nossa vida. Tá ok? Então, vamos lá. Olha só o Salmo 31, agora no seu versículo 1. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Então, como nós já mencionamos, as condições do salmista são de desespero, de desconfiança dos inimigos e da real presença da morte. Então, no primeiro momento que ele busca, como a primeira verdade, é a justiça de Deus. Pois ele sabe que a justiça do homem é falha, que nós somos imperfeitos, somos pecadores, mas Deus é justo. Deus é o justo juiz. E, em segundo lugar, ele fala da rocha do Senhor. Olha aí o versículo 2. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Interessante que ele depende da justiça de Deus e ele confia na segurança divina. Quando a gente olha para a rocha na Bíblia, a gente vê que é um lugar seguro, é um lugar firme, é um lugar de abrigo, de proteção. E é interessante, quando a gente olha na história, né, faróis, castelos e até cidades inteiras foram construídas na rocha, um lugar seguro. E quando olhamos para Jesus, que é a nossa rocha, é nele que devemos nos refugiar, nos proteger, pois somente nele estaremos seguros em relação às adversidades e os perigos da vida. O Senhor Jesus mesmo vai dizer numa parábola de um homem que construiu a casa na rocha e que veio o vento, atempeceu a água, aquela tempestade toda, e ela permaneceu. Então devemos estar firmados na rocha, independente das ameaças que podemos ter ou sofrer, do tempo, né, ou dos inimigos, seja o que for que vier como uma avalanche ou como uma grande tempestade na nossa vida, devemos estar firmados, com os nossos pés firmados na rocha. Em terceiro lugar, olha só, ele traz para a gente o nome do Senhor. O nome do Senhor é maravilhoso. O nome do Senhor é tremendo.
há poder no nome do Senhor. E o versículo 5 fala sobre, o versículo 3 fala sobre isso, olha só. Porque tu és a minha rocha, que vimos anteriormente, a minha fortaleza, né? Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. O nome do Senhor também é um guia. O nome do Senhor também nos orienta. Por onde devemos andar, o que devemos fazer. Por isso que a gente sempre tem que pensar. O que eu fizer a partir de agora vai glorificar o nome de Deus, pois nós carregamos o nome de Deus sobre as nossas vidas. Se você é um discípulo de Jesus, se você é um cristão, saiba disso. Você está carregando o nome do Senhor. E é o nome do Senhor que vai impedir que você faça, diga algo que não convém. Pois se você carrega o nome de Deus, você deve ter temor em relação ao nome do Senhor. Quando a gente pensa, né, que o nome do Senhor está aqui entre a rocha e a fortaleza, é porque antigamente uma fortaleza significava o máximo de segurança e abrigo, a maior proteção daquele tempo. E o nome do Senhor é que nos guarda. O nome do Senhor é que protege a minha vida, a sua vida, dos males que estamos sujeitos, das tempestades e das ameaças e dos perigos que realmente são reais. O nome do Senhor é que nos guarda, pois o nome do Senhor é um nome de amor. E é um amor sacrificial por mim e por você. E em quarto lugar, a quarta verdade era justamente a fidelidade. Deus zela, né, pelo seu nome. Deus zela para cumprir a sua palavra. Então o versículo 5 diz assim: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. A palavra verdade vem do hebraico emet, que são 3 letras, né, 3 consoantes, muito interessantes, que é o Aleph, o Mem e o Tav. O Aleph e o Tav é a primeira e a última letra. Então, a fidelidade, Deus é fiel, né? A fidelidade de Deus, ela é completa. Aleph, Tav, a primeira e a última. Mas ela está baseada no Mem. Mem é a letra que começa o nome Mashiach, que é o Senhor Jesus. Então, a fidelidade de Deus está baseada na sua totalidade, do seu compromisso, do início ao fim, baseada no Mashiach, no Messias, que é a verdade. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é aqui que nós encontramos, então, o atributo de Deus, né? Deus é fiel, Jesus tem o nome de fiel, e olha só o que nós encontramos lá no Apocalipse 19:11. Vai lá comigo, diz assim, Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ser fiel é um princípio divino. Se Deus não fosse fiel, ele nem poderia ser Deus. Essa que é a verdade. Mas é a fidelidade de Deus que garante o cumprimento das promessas que ele fez ao rei Davi, que ele fez à nação de Israel, que ele fez à sua igreja, que ele fez a mim e a você. É o Emet, a verdade, que vai garantir isso. E essa verdade tem nome, é o Senhor Jesus. Avançando, quando nós olhamos aqui nesse versículo que acabamos de ler, o versículo 5, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, também nós encontramos a profecia messiânica. Estas linhas, né, que acabamos de ler aqui, que foram escritas pelo rei Davi, foram as últimas palavras de Jesus na cruz. Pai, entrego, né, o meu espírito. Olha só que coisa interessante. Interessante porque a diferença aqui é que Davi está entregando sua alma, né, seu espírito, né, melhor dizendo, seu espírito, a Deus para que Deus o livre da morte. Porque ele está correndo o risco aqui de morrer. Mas com Jesus é justamente ao contrário. Ele está na cruz para morrer pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. E aí ele diz,
Senhor, entrego nas tuas mãos o meu espírito, como uma obra cabal, como algo que vai ser feito e é suficiente para perdão dos pecados e que vai ser aceito por Deus. O Senhor vai receber esse sacrifício vicário no meu e no seu lugar. Porque essa frase também significa, né, em que Davi estava entregando a sua vida como destino final a Deus e para que Deus o livrasse. E Jesus justamente entregando o seu espírito, né, como destino, propósito final a Deus, para que ele o aceitasse a sua morte no meu e no seu lugar. Então, quando a gente olha para a morte do Senhor Jesus, ele não podia fazer nada além de encomendar a sua vida ao Pai, como uma oferta suave. Como diz aqui o Tim LaHaye na sua Bíblia de Estudo Profética, ele vai dizer, né, que essa é a expressão suprema de nossa aceitação, da vontade de Deus para as nossas vidas. Assim como Davi, né, assim como o Senhor Jesus. E aí ele diz, quando Jesus morreu, ele morreu como ser humano, suportando todo tipo de sofrimento que um ser humano pode suportar. E ao morrer, ele não podia fazer nada além de encomendar a sua vida a seu destino e seu destino ao Pai. Ele morreu em nosso lugar, expiando nossos pecados e se entregou ao Pai. Que coisa maravilhosa que encontramos aqui. Essa é a profecia messiânica, em que Jesus entrega o seu Espírito ao Pai, naquela cruz do Calvário. E aí só depois é que ele inclina o pescoço e rende o Espírito. É maravilhosa essa cena lá na cruz do Calvário, a cena de amor profundo de Deus pela humanidade. Mas, continuando aqui, a quinta verdade que o salmista coloca diante de si, diante de tudo isso que nós falamos no início, esses perigos todos, é a graça de Deus. Olha só, versículos 7 a 10. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Uau! Essa é uma descrição muito forte, mas que só pode ser, né, socorrida pela graça de Deus. Porque a graça de Deus é a garantia de algo positivo sem que tenhamos feito nada para merecer. Senão não seria graça. Se a gente merecesse, aí é mérito. Mas se é graça, é porque não merecemos. A condição do salmista é uma condição inerente ao ser humano, que é frágil, que é pecador, ele reconhece isso. E as situações que podem nos levar à fragilidade da alma. Tem problemas, irmãos, que abala a nossa estrutura. A gente sente justamente isso aqui. Sermos consumidos pela tristeza, pela dor, pelo sofrimento, pela nossa incapacidade de poder resolver, de poder mudar. E aí então ele reconhece, isso é fruto do nosso pecado, da nossa iniquidade. Quando pecamos, né, avançamos para a destruição nossa e de pessoas que estão ao nosso redor. É uma constatação muito séria, muito forte. Por isso que graça também significa condescendência, ou descer. E foi justamente o que o Senhor Deus fez, enviando do céu para aqui embaixo, na terra, o seu Filho, que desceu, né, nos porões da alma humana, da criação caída, e por isso que ele foi pendurado naquela cruz. Então o salmista se encontra nessa de Deus, que a graça de Deus venha sobre nós num momento assim, porque só ela que pode nos dar vitória neste momento. E ao gozar a graça, a estar num lugar espaçoso, né, um lugar mais confortável na sua vida, é que o salmista então pode se regozijar com a graça de Deus. Olha os versículos 13
16, diz assim: pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Olha só, ele começa com a graça e termina com a misericórdia, que é justamente não recebermos o que merecemos. Como pecadores, merecemos a morte, e a morte eterna. Mas com a misericórdia de Deus, somos perdoados, purificados, e assim podemos viver eternamente com Deus, depois que experimentarmos a morte, ou quando formos arrebatados, porque aí para sempre estaremos com o Senhor. A sexta verdade que Davi percebeu e relata aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é o Deus Salvador. É justamente esse aspecto em que Deus vem nos livrar de algo, né? Vem nos salvar de algo. Olha aí o versículo 14. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Davi escolheu a este como seu Deus. Não vamos esquecer que em todo lugar, né, ao redor de Israel, havia muitos deuses. Assim como Josué vai dizer: olha, nós vamos escolher o Senhor. Tem aí os deuses do Egito, os deuses dos cananeus, mas nós vamos escolher o nosso Deus, o Deus vivo, verdadeiro, o único Deus, que é um Deus salvador, que nos salvou lá do Egito, que nos salvou da condenação, que é realmente o Salvador. E por isso, em sétimo lugar, nós temos a oração a Deus. Ele vem falando com Deus, ele vem clamando a Deus, ele vem suplicando, mas agora ele ora. No versículo 17, nós temos a síntese de tudo isso que ele vem falando com Deus. Olha só. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Quem são esses que emudecem na sepultura, né, no reino dos mortos, né, como a gente pode entender? São aquelas pessoas que perderam a chance de invocar o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uau! Isso é realmente maravilhoso. Aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Qual é o nome do Senhor? Jesus. É esse nome que devemos invocar. Quem adota, né, esses 7 princípios, essas 7 verdades, com base na sua própria vida experimental, né, experiencial, podemos chamar assim, com certeza fará coro com Davi e sairá vitorioso, né? O final feliz, meus queridos, é aquele final que tem, é aquele fim que tem Jesus no final. Essa que é a verdade. Bom, olha só como é que o rei Davi termina, né? Depois de ter essa experiência com Deus, desafiadora, perigos de morte, inimigos, uma angústia na alma, uma dor profunda no físico também. Ele vai poder dizer que a gente deve amar ao Senhor. No versículo 23, amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa, né, de soberba. E ele diz que o Senhor é bendito. Olha o versículo 21. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Porque ele achou que iria ser cortado, né, que ele queria morrer, no versículo 22. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei, o fruto, né, da oração. E ele reconhece a bondade do Senhor no versículo 19. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles
que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Essa é a garantia daqueles, né, que vivem por esses princípios que Davi viveu. Não sem angústia, não sem dor, não sem sofrimento, porque isso é inerente à nossa condição. Ele mesmo diz, é a iniquidade. Mas o Senhor é o que perdoa os nossos pecados, é o que perdoa as nossas iniquidades, e que nos dá a vitória. E aí podemos, no final, louvar a Ele. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E se você gostou do devocional, dá o seu like, né? E se essa mensagem pode ser uma bênção para alguém que você conhece, um parente, né, um amigo, um colega de trabalho, envie para ele, para que ele possa ter renovado as suas esperanças aí na palavra de Deus, para que ele possa ser encorajado na palavra de Deus, como foi o salmista e pôde encorajar os outros, como nós, né? 3.000 anos depois, estamos sendo encorajados pela essa experiência, né, tão magnífica de Davi com Deus em meio ao sofrimento, como muitos de nós experimentamos na vida, inclusive. Em relação a esse devocional, né, não entram no chat, assistem depois, em um momento conveniente, e sempre dão um retorno, dizendo que precisavam ouvir aquela palavra naquele momento de dor, na perda de um parente, de um amigo, ou de algum sofrimento que a própria pessoa estava passando. Então, a gente fica muito feliz em saber que é a palavra de Deus que age de forma terapêutica na vida e nos corações daqueles que buscam, daqueles que recebem a palavra, né, daqueles que Deus fala ao coração. Essa é a nossa esperança, que Deus continue falando aos nossos corações através da exposição da sua bendita palavra. Então, que Deus abençoe e até o nosso próximo devocional. Shalom a todos.